Bom, meus amigos, depois de um hiato do nosso encontro, né, um intervalo devido às tribulações da vida mundana, né, que não nos livram, nós todos como espíritos encarnados, né, estamos sujeitos às intempéries, dificuldades e ajustes da vida terrena. Graças a Deus estamos aqui hoje, conseguimos reunirmos e dar continuidade aos nossos estudos, né? A gente terminou nosso último encontro, as cartas aos Gálatas, né? E agora a gente está entrando aqui na carta aos Romanos. É uma das cartas mais importantes, né, de Paulo, é, é, religiosamente dizendo assim, mais importante, né? Que a Igreja considera essa carta como uma das mais importantes, uma das mais fortes, né? A, a carta aos Romanos, pelo fato de Roma antiga ser o centro do mundo naquela época, naquela ocasião. E a gente, quando a gente acompanha o Ato dos Apóstolos, né, então tudo que é narrado aqui nos textos bíblicos e Atos dos Apóstolos, eu não sei se vocês já repararam isso, mas eu estava lendo, é, o Ato dos Apóstolos basicamente termina com Paulo indo a Roma, né? Ele fala navegando para Roma, Malta e Roma. Então termina o Ato dos Apóstolos com a ida de Paulo a Roma, né? E na ordem do texto bíblico, a primeira carta de Paulo que vem após os Atos dos Apóstolos é a carta aos Romanos, né? Então Roma era a capital do mundo, tinha lá todo um contexto bíblico importante, né? E a ordem dos livros, né, editados e compilados pela Igreja, segue essa linha. E aí, lembrando, para quem está aqui acompanhando a gente, que a gente está estudando na ordem das escritas, né? Então, Paulo aqui, ele escreveu depois de Gálatas essa carta. E o que é interessante para a gente começar, falando um pouquinho do contexto histórico e da ocasião, é que Paulo escreveu essa carta sem nunca ter ido a Roma, né? É diferente das outras, né? A gente lembra que a gente leu lá nas outras, ele fala: eu tive aí, eu passei com vocês um tempo, eu sou grato por isso que vocês me ajudaram, eu estou com saudades, né? Então ele visitava as igrejas, visitava os locais e depois escrevia as cartas. Roma é uma exceção, né? Ele escreveu sem nunca ter ido até lá, né? Talvez por isso que a ordem do texto aqui nas Bíblias é assim, né? Então, tô indo para Roma, então tá aqui a carta aos Romanos, né? Que elas não são colocadas na ordem que foi escrita. E Roma era, como eu disse, era a capital do mundo, né? Na ocasião lá tinha mais de 1 milhão de habitantes, e aqui estava lendo aqui na explicação do autor da Bíblia do Peregrino, ele explicando que tinha mais de 1 milhão de habitantes, e um dado curioso é que desse 1 milhão de habitantes, metade, ou seja, 500 mil eram escravos e 500 mil não eram escravos, né? Então, a cidade era 50% escravos, né? Desses 500 mil, desse 1 milhão de habitantes. É muito alto, né? Então, era de fato uma diferença de classe, de pobreza extremas, né? Então, você tinha lá os imperadores com as castas, com os ricos, né, de Roma, e dali para baixo era metade da população escravos e miseráveis, né? Vindo a pobreza extrema, e aí que a doutrina espírita nos ajuda a compreender, parte, né, de um ajuste espiritual daqueles que ali estavam, parte de uma oportunidade de melhoria espiritual que cada um estava. E a gente comentando aqui antes de começar o estudo, os romances do Emmanuel, né, 2000 anos, 50 anos depois, Libertação, Renúncia, né, Ave Cristo, nos contam bastante como era a ocasião, né, dessa cidade, né, da região de Roma, né, nessa época de Jesus. Era de fato um ambiente onde existia uma pobreza, uma miséria, uma escravidão, uma injustiça, uma maldade muito grande, né? E que necessariamente para posicionar a doutrina espírita, né, o cristianismo, né, de Jesus, o evangelho como a salvação dos doentes, era importante que fosse também em locais onde havia toda essa turbulência, para mostrar para todos assim, olha, tá vendo lá os romanos? Ó, se viraram aqui todo mundo cristão, olha como é que agora estão bem felizes, estão
como fala, fortalecidos na fé e enfrentando as dificuldades do mundo. Então, Paulo, ele dirige essa carta, né, a esse povo sofrido, sofredor, onde estavam começando a chegar as ideias do cristianismo, né? A gente lê lá no romance dos 50 anos depois, 2000 anos, que ainda tinha uns núcleos, né, de pessoas que fundavam aquelas igrejas clandestinas, que não podiam ser, ser percebidos, encontrados, ainda eram mortos nos circos, né, no, no Coliseu e tudo mais, aqueles que seguiam o cristianismo, porque basicamente ali era uma colônia pagã, né, o povo pagão da religião romana, e tinha uma grande colônia de judeus, né? Então houve um êxodo, né, naquele processo nosso que a gente estudou das tomadas de Israel, né, das guerras, do êxodo do povo, do espalhamento das 12 tribos, e foi um grande número de judeus, né, de praticando judaísmo para a região de Roma. Então existia ali uma colônia de judeus muito grande, que é o público que o Paulo endereça essa carta. Então ele endereça essa carta para essa colônia judaica e para os pagãos, para confrontar as raízes e as bases judaicas, trazendo a informação que Jesus era o Messias, né? Eu não sei se vocês lembram disso, mas a gente estudou, né, faz um tempo. Mas ele usou esse mesmo objetivo na carta aos Gálatas, né? Então a gente estudou aqui na última carta, por isso essa ordem cronológica. Ele escreveu aos Gálatas e logo depois escreveu aos Romanos. Com o mesmo objetivo, né, de endereçar a colônia judaica e mostrar que eles interpretavam de forma equivocada as leis divinas presentes na Torá, trazendo o conceito do Cristo como o praticante fiel dessas leis, mas uma carta, como era um povo que aqui tem uma beleza do Paulo, né? Como ele direcionava um povo de Gálatas que já eram conhecido dele, que ele já tinha ido, tinha ajudado a fundar a igreja, que todos o conheciam, ele é mais duro, né? Que a gente olha uma carta mais polêmica lá nos Gálatas, a gente comentou muito disso. Para o povo romano, ele escreve com o mesmo objetivo, porém com uma carta muito doutrinária, né? Bonita, linda, um embasamento doutrinário muito grande dos princípios cristãos e espíritas, que apesar de não ter o espiritismo naquela época, a gente está estudando isso, que eram cartas totalmente espíritas, né, com conceitos que a doutrina espírita nos trouxe depois, e ele escreve essa carta longa e extensa com essa característica doutrinária. É como se ele tivesse trazendo a doutrina cristã e o fundamento da doutrina espírita para um povo que não lhe conhecia, né? Então ele não chama atenção de forma polêmica igual ele conta lá no Gálatas. Ele traz aqui um conteúdo doutrinário muito grande, né? E isso torna a carta muito linda. Com essa introdução, ele inicia a carta aqui, né, no capítulo 1, com a saudação. Então ele já faz aquela saudação tradicional dele, graças, né, de graças a Deus, tudo mais, eu sou apóstolo. E aqui ele já começa a comunicar inicialmente essas bases doutrinárias, né? Então ele já traz aqui logo no capítulo 1 essas bases doutrinárias. Quando a gente olha no capítulo 1, versículo 2, né, 1 e 2, ele fala: de Paulo, servo de Jesus Messias, chamado a ser apóstolo reservado para anunciar a boa notícia de Deus. Então até aqui ele está configurando Deus com o seu chamado e o seu representante como Cristo, como Messias, e aqui ele já confronta, né? A gente sabe aqui na Torá, estuda, que os judeus até hoje esperam os Messias, né? Eles acham que o Messias ainda não veio. E é interessante, porque quando eu já comentei aqui que eu tenho um amigo israelense que é judeu, aquele judeu bem religioso, né? Ortodoxo, e eu converso muito com ele sobre a religião, e ele já me falou por que Jesus não é o Messias para o povo judeu. E é interessante, né? Porque a descrição da Torá de como é o Messias, ele dá todas as descrições de Jesus. É um homem comum, que ele vem de uma mãe, um nascimento normal, ele trará através das palavras a realização da vontade de Deus.
ele reunirá os povos através do amor, ele vai encantar todo mundo através do seu discurso e do seu exemplo. Ele vem trazendo todas as características que Jesus cumpriu, quanto aqui esteve, mas eles deixam lá na Torá bem claro que ele é um homem comum, não tem nada de sobrenatural e de mágico, né? Essa é a definição para o judeu entender o que é o Messias. O que acontece que eles não aceitam? A mensagem que era chega lá para eles na época é: não, Jesus transformou água em vinho, ele andou sobre as águas, ele curou, ele falou onde estava peixe, não tinha peixe, ele arrumou peixe, né? Então, dá a entender que são coisas sobrenaturais. E aí, por isso, os judeus negam ele como Messias. E a doutrina veio nos explicar depois que não há nada sobrenatural nisso, né? O andar sobre as águas pode ser uma volitação do seu espírito se apresentando enquanto espiritual. O achar o peixe nos lagos hoje, com a ciência, um engenheiro de pesca, se ele for num lago, ele olha, ó, é outubro, o sol está ali, época do ano tal, o peixe fica ali. Ele já sabe pela ciência onde fica o peixe, e Jesus já detinha toda essa ciência. A gente sabe na doutrina espírita que a manipulação dos elementos através da imposição magnética, da energia, transforma as substâncias materiais, que poderia transformar água em vinho se ele quisesse, né? Então, como a ciência ainda não explicava, o povo até hoje acha que aquilo é sobrenatural, então Jesus não se enquadra nesse item. Então ele não é o Messias. E aí o Paulo já começa aqui no número 1. De Paulo, servo de Jesus, Messias. Então ele já traz aqui, ó, né, a base doutrinária já contestando os judeus. Eu fico imaginando um judeu lendo essa carta lá, que é isso? Logo assim de cara, já está falando um negócio que eu não acredito? O que ele quer comigo, né? E aí no 2 ele fala, ele já referencia o Antigo Testamento aqui como base religiosa a ser cumprida na essência, prometida por seus profetas nas Escrituras Sagradas, né? Então ele fala que, gente, o que vale aqui, o que é sagrado aqui, é o Antigo Testamento, é aqui a Torá, é a Torá, a Torá. Só que eu vou aqui daqui para frente trazer elementos doutrinários para vocês entenderem a Torá, né? Não ficarem aqui nessa coisa que o Hernando sempre comenta com a gente, de não tirar o espírito da letra, de ler a letra como ela é e tomar aquilo como verdade, né? E aí no 3 e no 4, o Paulo ele deixa bem claro essa base doutrinária de Jesus como encarnação do Espírito Cristo, né? Então, a doutrina espírita nos traz que é um espírito crístico que encarnou aqui um corpo humano como todos os outros, né? Que é quando Paulo fala a respeito do seu filho, Jesus, nascido fisicamente da linhagem de Davi. Olha que interessante. Então, quando ele fala nascido fisicamente da linhagem de Davi, ele fortalece aqui a encarnação, né? Então, o que é nascer fisicamente? Nascer fisicamente é habitar um corpo físico. E como vem o corpo físico? Da união do zigoto masculino com feminino, do espermatozoide com o óvulo, e que traz ali toda a sua linhagem genética física, né? E ressalta a reencarnação. Ressalta a reencarnação. Então, já traz a base doutrinária aqui, num linguajar que aquele povo poderia entender melhor. Então, ele vem, porque na Torá fala que o Messias é um filho da linhagem de Davi. Eles falam lá, né? De Davi. E aí ele vem aqui já trazendo isso no 4. E ele ainda fala do evento da ressurreição, comprovando aqui a imortalidade do Espírito. Que ele fala, a partir da ressurreição, estabelecido o Filho de Deus com o poder pelo Espírito Santo, né? Então, aqui ele comprova doutrinariamente que o Espírito é imortal, né? A ressurreição era a palavra na época que não tinha o conceito da reencarnação, né? É diferente o conceito, né? Sem entrar aqui na polêmica das traduções e manipulações que as ordens religiosas ao longo do tempo nos textos bíblicos fizeram, né? A ressurreição não se compreendia aquela época que e aqui tem mais, me vem à cabeça agora,
o que a ressurreição diz? Que você reencarna no mesmo corpo, né? O seu corpo revive, né? Ora, se a Renata desencarna agora aqui e ela resolve nos aparecer mediunicamente com uma clara evidência ou com uma materialização, ela vai aparecer nesse mesmo corpo que a gente pode reconhecer e conhecer ela, né? A gente, quando João Batista apareceu lá no alto do morro com Jesus e ele não apareceu como Elias, ele apareceu com João Batista, na forma de João Batista, que era que o povo ali, os apóstolos, conhecia. Não, esse aqui é o João Batista, não apareceu como Elias, foi a sua outra encarnação. Então, a ressurreição olha, ele está aqui de novo, vivo com o mesmo corpo. Mas não é. É o seu espírito, ou mediunicamente aparecendo, ou se materializando. Mas já provou, de qualquer forma, a imortalidade da alma. Exatamente. Né? De qualquer forma, isso, sendo ressurreição, também valeu. Né? Valeu a mesma coisa. Exatamente. Você tocou no ponto importante. É o ponto doutrinário que o Paulo traz. Exatamente é o ponto doutrinário que o Paulo traz. Gente, o espírito é mortal. Vocês querem chamar de reencarnação e ressurreição? É o problema de vocês. Aqui, ó, o espírito não morre. Né? É essa base doutrinária que eu quero passar para vocês. Né? E ele faz isso, né? Ele faz isso muito bem. Se vocês têm um comentário, a gente pode seguir. Não, pode seguir. Eu acho muito interessante na abertura que você falou sobre os motivos da carta. Quem puder e ler este livrinho aqui, ó, a introdução colocada, é muito legal também. Ele fala da questão por que essa carta é escrita, né? E tem a perspectiva espírita. Eu li um pouco aqui agora e tem tudo a ver com o que você estava falando agora. Então, quem puder ler depois, é uma sugestão. Legal, legal. Aí lá no 7, né, outra anotação que eu fiz aqui, não sei se vocês lembram, a gente estudou em várias cartas deles que o Paulo se remete aos espíritos superiores e aos mentores como os consagrados, né? Ele usa esse termo em várias cartas, né? Lá em Gálatas ele falou muito, nas reuniões mediúnicas que vocês estão fazendo aí, deem espaço para os consagrados, porque eles é o que podem trazer a verdade. É deles que vão lhe trazer o consolo. Então ele cita várias vezes esses consagrados, né, que são os espíritos elevados. E aí no 7 ele saúda, né, ele de certa forma escreve a carta para os romanos, sabendo que essa carta iria chegar lá nesse povo e iria ser lida nos grupos lá mediúnicos romanos. Ele saúda a todos os que Deus amou e chamou a ser consagrados, que se encontram em Roma. Né? Então eu acho interessante que ele endereça, assim, ele sabe que tem uma legião de espíritos, mentores e condutores da humanidade lá em Roma. Fala assim, lá tem lá a turminha que cuida da cidade, e a gente estuda isso na doutrina. No Brasil tem aqui o seu, São Paulo tem o seu, Cotia tem lá seu mentor, o seu bairro tem lá um mentor que cuida das ruas, dos bairros e tudo mais. E o Paulo saúda esses consagrados, né, que eles chamam de consagrados, que estão lá. E aqui no Dano 7 tem uma coisa muito bonita, porque ele fala, e ele dá graça a esses mentores. Né? Ele fala, a todos que Deus amou e chamou a ser consagrados enquanto em Roma, paz e graça a vós da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus, Messias, o Senhor. E aqui eu achei interessante que o Paulo exclui dele a possibilidade de dar graça e paz. Né? Como assim, quem sou eu para dar graça e paz a alguém? Então, de novo, aqui ele fortalece a humildade dele, o centrismo dele, de entender aqui quem realmente é o dono, é o portador da mensagem divina e do amor. Né? Então, ele deixa bem claro, paz e graça da parte de Deus e de Jesus. Né? Eu só estou aqui escrevendo para vocês. Né? Mesmo com todo o reconhecimento que ele tinha, ele não usava isso para o seu, como diz, o seu benefício próprio, né? Ele demonstrava aqui um padrão de humildade muito grande. Dessa forma, se coloca também como um intérprete, né? Ele não está falando também tudo dele, mas ele está sendo inspirado, ele não fala sozinho. Médio. Né? Médio. Então, ele se coloca nessa posição, não é de mim só tudo isso, né?
Então, com certeza ele tinha um acompanhamento grande para escrever essas cartas. Sim, e isso é reforçado um pouquinho mais para frente, onde eu fiz uma observação, no 9, porque ele fala assim, ó, tomo Deus como testemunho a quem presto culto espiritual, né? Esse culto espiritual, nada, pelo menos onde eu pude entender aqui, é justamente aquilo que nós estamos falando. As reuniões mediúnicas, os efeitos que ele tem, algumas passagens que ele fala do graça pelos acontecimentos espirituais, é isso. Então ele reforça aqui no 9, culto espiritual, anunciando a boa notícia de seu filho, né? Porque para quem não é espírita, pode dizer, não, ele está falando lá do Antigo Testamento, ou que Jesus acabou de ensinar, né? Mas olhando pelo lado espiritual, espírita, a gente pode entender que esse culto espiritual é aquilo que ele vem acontecendo com os médiuns nas cidades que ele foi passando e as cartas para quem ele foi endereçando. Exatamente, já entrando aqui do 8 ao 14, no 11 ele corrobora isso, né? No 11 ele fortalece isso, essa questão mediúnica, né? Que eles chamam de dom espiritual. Dom espiritual. Porque do 8 ao 14, né, como ele nunca tinha ido a Roma, ele fala desse desejo que ele tem de visitar a comunidade de Roma, né? E aqui é muito interessante, eu achei. Eu estava lendo aqui, eu estava achando muito interessante, porque ele deixa nesse trecho do 8 ao 14, ele avisa os romanos que ele tem vontade clara de ir a Roma, né, que ele pede a Deus para ir a Roma, mas não porque todo mundo queria ir para Roma. Todo mundo queria ir para Roma, né? Porque era a capital do mundo, né? Difícil achar hoje, tá tudo bem hoje não pandemia, mas é difícil encontrar uma pessoa hoje no mundo inteiro que você tem vontade de ir para Nova York? Que fala, né, que zero, nenhuma vontade. A maioria das pessoas tem vontade, porque é a capital do mundo, é onde passam os filmes, onde acontece tudo, de onde vem tudo, de onde vem o McDonald's. Então, as pessoas, qualquer país que seja, tem vontade de conhecer Nova York. Mas por que a gente quer ir para Nova York? A gente quer ir para Nova York por causa da cidade, porque, nossa, Big Apple, ver lá o Central Park, o prédio alto, aquela rua sendo fumacinha do bueiro, igual a gente vê no filme, o táxi amarelo, né, o patinho, a pista de patins no gelo. E o Paulo deixa bem claro aqui, nesse trecho do 8 a 14, a fidelidade dele ao serviço. Isso é muito bonito. Porque a gente aqui é uma lição para nós, nós nos movemos mais pelas paixões humanas do que pelo nosso compromisso espiritual de melhoria de si próprio e de cooperação para o ressurgimento, reerguimento da nossa humanidade. A gente colocar na balança o que pesa nas nossas decisões da vida, em geral, elas são mais pelas paixões mundanas, né? Se alguém chegar e falar assim, eu tenho duas opções aqui, Hernani. Tem 2 passagens para Nova York, tudo pago, hotel uma semana. Uma, você vai, fica no hotel tal e tem aqui entrada para teatro, para não sei o que, conhecer, não sei o que, tal. A outra, você vai, também a passagem, mas, cara, você não vai ter o que comer, se aparecer comida, você vai comer, e você vai ter que ajudar a limpar os moradores de rua lá que estão sofrendo na neve com doenças e doenças pela pele. Você vai para Nova York de qualquer jeito. Você pode escolher. O que você escolhe? Eu não ia deixar nem terminar de falar a segunda opção. Exatamente. A gente ia pegar a primeira e ia, né? Então, esse exercício é importante. Quando eu estava lendo esse trecho do 8 a 14, eu fiquei fazendo esse exercício. Falei, se alguém me chamar para ir para algum lugar, para trabalhar e comer, se der, dormir quente, se acontecer, mas que eu vou servir, ajudar e... não, deixa para depois. Eu vou de outro dia, né? Agora eu quero ir passear mesmo, né? Não, eu acho que a segunda passagem que você quer dizer seria assim, ó. Toma passagem para Nova York. Não sei onde vai pousar o avião, se vira. É isso que Paulo fazia. Exatamente. Vai para lá, vou. Chegar lá, eu vou ver o que vai acontecer. Aí exatamente. Não sei se vou ter onde morar, onde eu vou ter que comer, não vou ter gente... Ele não pensava em nada. Mas vai ter alguém sofrendo que eu vou ajudar, isso me basta.
né? A visão do E Paulo é essa, confiava, né? né? E confiava no Messias. Exatamente, a visão do Paulo é essa. Aí, Então, mas eu achei muito bonita essa sabe exposição também, dele. Otávio, desculpa te Nossa, interromper, é que há viagens de Paulo, pelo que nós já estudamos, era acompanhada pela tua dedicação, e aí foi fortalecendo ele cada vez mais, pelos mentores que os acompanhavam. Um deles é Estevão. exato. Então, ele tinha essa certeza já, né, com ele. Porque o que nos falta, o que nos faz escolher a primeira e não a segunda passagem, é justamente essa certeza, que ainda nos é Exatamente. frágil, né? Exatamente. Exatamente. Ele já tinha isso incorporado no espírito. Então, Exatamente. foi um pulo muito grande. Tem uma história de uma indiana, eu já contei algumas palestras que eu dei em Casa Espírita, eu sempre conto essa história que eu acho ela linda. É um livro que chama Corações Transformados. Eu acho que o livro chama Corações Transformados pelo Cristo, por Jesus. Conta a história de uma menina indiana que ela sofreu de lepra, tudo mais, tal, e ela era da religião deles lá da Índia e não aceitava Jesus e tudo. E a turma da Madre Teresa de Calcutá tentou ajudá-la e ela negou, falou não, não sei o quê. E ela sofreu pra caramba, foi escrava sexual, sofreu horrores, assim, tudo que poderia sofrer com lepra, uma história assim, de sofrimento terrível, até que ela cedeu a ser cuidada pelo grupo lá da Madre Teresa, né? E ela foi cuidada, se melhorou, se curou, se converteu ao cristianismo, né? E ela queria servir, ela queria ajudar, né? Ela falou, não, agora eu quero, sou eu, igual a gente, né? Vai lá no centro espírita, né? Toma uns 3 passos e já quer ser mentor. Não, que eu vou ajudar, indo daqui, eu quero trabalhar, onde que eu vou, quero tal, papapá. Aí ela tem um encontro com a Madre Teresa de Calcutá. E a Madre Teresa de Calcutá faz exatamente, e eu lembrei desse livro quando eu estava lendo isso aqui. A Madre Teresa falou assim com ela, olha filha, aqui na Índia acabou os casos de lepra, a gente já curou todo mundo, né? Mas eu fiquei sabendo que nos Estados Unidos tem uma tal de AIDS aparecendo. E os nossos irmãos lá que estão pegando essa doença estão sendo abandonados nas ruas, porque ela é altamente contagiosa. Inclusive, os presos estão sendo libertados da prisão e eles estão sendo colocados em regiões isoladas da cidade, no comecinho da AIDS, lá na década de 70, quando começou a desaparecer. Estão sendo confinados na rua e estão todos sofrendo muito. Eu estou indo para lá com o meu grupo, já que não tem mais lepra para cuidar desses aidéticos nos Estados Unidos. Nova York, no inverno, -20, em dezembro, perto do Natal. Você quer ir comigo? Aí a menina fala, quero? Claro que quero. Então tá bom. Então aqui, tudo que você precisa. E a Madre Teresa entrega para ela uma bacia com uma barra de sabão, uma roupa íntima e uma bata daquela azul e branca. E a menina olha, é isso tudo. Isso aqui é tudo que você precisa. Vamos? Bora? Então é isso aqui que a Madre Teresa fez, que Paulo fez. Vamos para Nova York, mas vamos lá ajudar os aidéticos. O que a gente tem? Um sabãozinho, uma roupa íntima e uma bata. Mas vai ter coisa para comer? Vai aparecer. Sim. Mas é inverno, -20 graus. A gente está aqui em Calcutá, na China, com 60 graus. Essa bata nem é de lã. Onde o coração está aquecido, o corpo não sente frio. Ela fala isso no livro. Vambora? Pegar o avião? Vambora. Pegaram o avião. Quando chegaram lá em Nova York, passando a imigração, aquele bando de freirinha lá, né, de Madre Teresa de Calcutá, o chefe da imigração falou assim, que é isso, gente? Cadê a mala? Você não tem mala não, só a bacinha. Não, mas vocês não estão entendendo, gente. Tá nevando, -20 graus lá. E aí vem essa frase, a Madre Teresa olha para o chefe de imigração e fala, meu irmão, aonde o coração está aquecido, o corpo não sente frio. E foi. Foi pra rua. Servir. Amar o outro. Cuidar do doente. Né? Então, e aí Paulo fala isso aqui do 8 a 14. Eu quero ir para Roma. Mas Não pela cidade, mas por vocês. E ele cita. Ele só não fala, né, Thales? Ele foi mesmo. Ele foi depois, né? Não é um conto. Exato, Não é, não é uma história, um romance. Viveu.
Ele simplesmente viveu. Exatamente. Né? E aí eu faço uma relação, porque às vezes a gente sai para fazer alguma atividade para ajudar a caridade. Dependendo da situação que você fica 2, 3, 4 horas lá, você já começa a sentir dor na perna, você já começa a Cansaço. abrir a boca, já começa com fome. Você começa a arrepender. Putz, devia ter vindo. Eu estou fazendo aqui. Eu Meu, também. é impressionante isso. É impressionante. Como esses já entenderam, sabe, que, meu, vai. E aí é uma coisa interessante, né? Ele é o apóstolo dos gentios. Eu costumo ler, entender, de todos. Não é romano, samaritano, é Exato, para todo mundo. Ele foi para cima. Exatamente. E todas as cartas que nós estudamos, como se disse, ele faz essas referências. Ó, tá aqui. Ó, se eu exaltei a voz, me desculpa, mas ó, esse é o ensinamento. Ó, não se apegue a isso que estão dizendo aí fora, não. É isso aqui, não saia do caminho. Né? O Ele não foco, né? deixava O alvo, né? o grupo se perder, né? É Muito lindo. impressionante. E aí, do 8 ao 14, ele explica isso, né? E aí que eu separei, que eu achei bonito, né? No 10, deu um 9 que você falou, né? Que toma como testemunha pelo culto espiritual. E aí, no 10, eu achei muito bonito, né? Porque ele demonstra essa vontade de ir. E ele fala assim, ó. Sempre em minhas orações, peço que, finalmente, se Deus quiser, possa realizar minha viagem para visitá-los. Ainda que ele tenha vontade, e ainda que ele tenha vontade, diferente das nossas, genuína, de servir e ajudar, ele deixa ali bem claro, se Deus quiser. Se ele quiser que eu seja útil lá, que ele satisfaça a minha vontade. Então, essa submissão à vontade de Deus em oração, eu achei ela muito bonita. E eu achei num livro do Emmanuel que chama Palavras de Emmanuel, um trechinho que o Emmanuel fala assim, ó. O coração tem 1000 caminhos para a felicidade, quando procuramos aceitar a vontade de Deus. Olha só, o coração tem muitos caminhos de felicidade quando a gente procura aceitar a palavra, aceitar a vontade de Deus. O sofrimento que eu estou passando aqui, ele é um caminho de felicidade para o meu coração? Depende se eu estou aceitando a vontade de Deus. Se eu estiver aceitando a vontade de Deus, ele é um caminho de felicidade para o meu coração. No entanto, que tem muitos que agradecem o sofrimento e a prova. Agradece o sofrimento e a prova, exatamente. E ele continua. Os corações endurecidos geram nuvens de desconfiança por onde passam. Se és discípulos do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando paz, colherás harmonia. Santificando as horas com Cristo, jamais conhecerás o desamparo. Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor cada dia e executá-la do melhor modo. Olha essa palavra, olha esse texto do Emmanuel, né? Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Você tem que executar a cada dia o que o Senhor te manda. E isso aqui é um ensinamento para nós, a doutrina espírita, que queremos operar, laborar, tarefar, voluntariar, né? De calma. Você não tem que mudar o mundo agora. Você tem que fazer isso hoje. Hoje você está fazendo isso aqui. Né? E que é o que a gente estava conversando aqui. Poxa, a gente ficou um mês aqui sem conseguir se reunir, mas, apesar da vontade de nos reunirmos para fazer o nosso estudo, poxa, eu estou aqui dando conta da tarefinha de todo dia que Deus está mandando. Ó, agora é hora de você resolver isso aqui, resolve isso aqui. Depois você volta lá, você vai estudar. Né? Porque se eu quiser fazer tudo conforme a minha vontade, eu vou me frustrar. Porque a vontade de Deus é outra. Ele vai falar assim, não, olha, Renata, agora aqui, não, mas eu quero ir lá para a infância, tarefar no sábado lá de manhã, porque é lá na doutrina espírita que eu vou me santificar, eu vou me elevar.
E aí Deus está falando assim, não, mas Renato, olha só, se você ficar o sábado de manhã aqui, 3 sábados de manhã, aí ele vai dar ali um carro que vai estragar, aí ele vai, o joelho que vai doer, não vou conseguir ir, e as costas que travou, e a gente vai ficar bravo, mordido. E o que Deus está falando é assim, Renata, você vai ter que ficar 3 semanas aqui, porque quando você estiver aqui no sábado, você vai ver que todo sábado de manhã, na frente da sua casa, passa uma senhora muito entristecida, que ela mora na rua do lado. E ela para aqui, e ela para e chora em frente àquela árvore, todo sábado de manhã. E ela precisa que você ajude ela a confortá-la. Não, mas eu quero ir lá na infância, porque é lá que eu trabalho, é lá no centro espírita. Não, mas olha aqui. Então, isso que o Emmanuel fala aqui é muito bonito. Que a gente tem que dar conta do que Deus nos manda todo dia. Eu estou com vontade, né? Aí voltando para Paulo. Paulo, eu quero ir para Roma. Servir, ajudar, tal. Eu vou amanhã. Aí a vida vai lá e mostra, não, você não vai, você acabou de ser preso. Aqui em Malta. Poxa, o que o Paulo faz nessa hora? Ele fala assim, obrigado, Senhor. O que tem aqui para eu resolver? Quem está aqui para eu ajudar? Porque ele confia. Tanto é que quando ele é preso, que tem aquele cataclismo, terremoto, que as grades se abrem, né? E que quando o soldado vai lá ver se ele fugiu, está lá sentadinho esperando, e acaba transformando o soldado em cristão, é justamente isso. Não, é aqui que eu tenho que ficar? Tudo bem. O que eu tenho que fazer? Exatamente, exatamente. E a gente debateu, Hernani, eu lembrei muito disso aqui, desse trecho, de vários debates que a gente teve muito bons quando começou a pandemia, que a gente conversou muito sobre os médiuns, né? Porque a gente viu muitos médiuns, agora, meu Deus, acabou minha carreira mediúnica, né? A minha carreira mediúnica, né? Eu não trabalho mais, agora ferrou, perdi minha encarnação. Não, calma aí. Ó, Deus está pedindo para você olhar para sua família. Ficar com ela em casa, quarentena, trancadinho. Ou até mesmo o isolamento seu mesmo. Para que você Você com você mesmo, exatamente. Para que você se encontre. Você com você mesmo. Porque ó, você está indo lá tarefar mediunicamente, mas você vai todo dia e leva um monte de obsessor com você que você não se equilibra. Tá atrapalhando. Vai ficar 3 meses em casa trancadinho, você se resolver. Os teus problemas. Os teus problemas, encaminhar esses obsessores para resolver o problema dele para você voltar e tarefar de fato, porque até agora você só está atrapalhando. No fundo, a maioria é isso, né? Eu ia falar isso, cara. A gente fica frustrado, a gente fica triste, a gente acha que acabou a encarnação, que a nossa carreira mediúnica acabou. E o Paulo mostra que não é isso. Tá, mas aqui... No 11 ele fala, eu tô louco para ir para dar uma mediunizada. Exatamente. Eu ia chegar nesse ponto agora, que ele fala. Eu quero ir até vocês para levar a palavra através do meu dom espiritual. Que é o quê? É a psicofonia mediúnica, a gente já leu isso há muito tempo nas outras cartas, né? Só um adendozinho aqui, que no 8 ele fala assim, ó, porque vossa fé é anunciada em todo o mundo. Então, assim, que eu entendo que ele, como se sentindo ali o apóstolo, né, ele tem uma missão de anunciar a palavra, a boa notícia do Evangelho. Exatamente. E ele ir para Roma, com certeza era uma coisa muito importante, porque ali é como a capital do mundo. Se ele conseguisse fundar igrejas e fazer sucesso entre os romanos, aquilo ia repercutir muito, né? Então, para ele, com certeza, ele entendia aquilo como de uma importância grande. Mas também, talvez, como ele nunca tinha estado em Roma antes, talvez ele não soubesse a dimensão do perigo que ele corria em Roma, né? Então, até por isso que ele fala, se Deus quiser, ele sempre está meio resignado, e quando ele vai, ele percebe como é perigoso, né? Como ali a situação é um risco, porque tem muita gente vivendo uma vida tão mundana, tão materialista, tão caótica, e perseguindo os cristãos de uma forma, às vezes, até mais, né? Cheio de soldado para todo lado, tal, que ele nem contava com tanta astúcia do outro lado de combater o cristianismo, né? Então, o que acontece é que eu acho que ele fala isso, né? Eu queria ir, porque lá seria muito bom se conseguisse fundar igrejas e tal, mas a realidade é tão diferente que tem que colocar nas mãos de Deus, né? Se Deus quiser, eu vou, porque, ó, quando ele foi, teve vários problemas,
né? Pedro também teve vários problemas, né? Então, não era uma coisa assim tão linda, tão boa. É melhor ele anunciar ali mesmo, não ficar indo de Éfeso para ir para Corinto, para tal, que além dele ter sido preso, não sei o que, fugiu, tudo, mas ainda assim ele estava mais seguro do que em Roma, talvez, entende? Então, acho que a gente tem que pensar assim também, né? Nessa parte da entregar. Então, eu queria uma coisa, mas talvez aquela coisa não seja o melhor para mim agora, né? Deus sabe se essa é realmente a melhor coisa para porque ele estava vendo de uma outra forma, de outro ângulo, e a gente não, né? Então, essa fé que ele vem mostrar assim nesse texto que é muito bonito de a gente ver essa resignação. Exato. Dele. E me corrige aí, me ajudem aí. No Paulo Estevão, se não me engano, tem uma passagem que ele foi em Roma e fez o discurso e ele se decepcionou, né? Sim, sim. Não é isso? Que não teve o efeito que ele queria, né? Não teve o efeito que ele queria, exatamente. É isso O... aí, o que você acabou de dizer, Renato. Então, é maravilhoso. E mesmo aí está mostrando para a gente, né, que o tempo, mesmo que você seja tão dedicado, o tempo é de Deus, é da escola divina, né? Tem o momento certo para tudo. Exatamente. E o que a Renata falou, tem na própria Evangelho, tem uma passagem de Jesus que ele está com os apóstolos, e os apóstolos falam, mestre, não iremos a Jerusalém? Que o Jesus está pregando, acho que é lá no comecinho do Evangelho de Lucas, Jesus pregando e fazendo aquele rebuliço, todo mundo se encantando e contagiando a multidão. E qual era a capital da Judéia? Era Jerusalém, né, do mundo judeu lá. E acho que Pedro fala, mas mestre, bora para Jerusalém, é lá que a coisa vai cantar mesmo. E Jesus fala, não, ainda não é a hora. Se a gente for lá agora... Jesus fala também, né, Thales? Jesus fala também, viva o seu dia. A cada dia, né, a sua cruz, a sua dificuldade. E ele fala, ainda não é a hora. Se a gente for lá agora, a gente vai por tudo a perder. Porque eu vou ser preso, vou ser crucificado, e ainda, cara, não fazendo metade do que a gente tem que fazer. Então, Jesus... E aí a gente pode fazer tentar, dentro da nossa pequenez, imaginar, por exemplo, a potência que era Paulo, mas aí Jesus. Jesus deveria acordar e saber, já com ele, os 3 anos para frente. Com certeza. Nossa Senhora, cara, imagina isso. Absoluta. Muito, muito, muito para minha cabeça. Não consigo ainda absorver essas coisas. Com certeza Se absoluta. Paulo já me assusta, imagina Jesus. Não, Jesus deve ter acordado um dia falando assim, puta, amanhã Nicodemos, encontra Nicodemos amanhã, é verdade. Aí no outro dia ele vai lá e encontra Nicodemos. Tá na pauta. Tá lá na pauta, né? Tá lá na pauta. Colocar Nicodemos no lugar dele, tá lá, né? Aí... A lista, né? Quando vai chegando, é muito legal, porque quando vai chegando né, as coisas, você fica numa calma, né? Que você já sabe tudo que vai dar, não vai dar, tal. Não tem, dá até risada, né? Nessa situação que aí você não desespera, né? Não é fim de mundo, é tudo ok, já vai passar e tudo bem, né? É muito bom, né? Muito bom. Por isso que ele era sereno, assim. Quem sabe um dia a gente chega lá. Eu não sei se alguém tem mais alguma coisa, mas no 14, sinto-me devedor de gregos e bárbaros, de sábios e ignorantes. Daí meu propósito de anunciar a boa notícia a vós, de Roma. Dois comentários que eu gostaria de fazer. Como ele entende que, depois que ele absorveu a sua missão, né, vamos dizer assim, o quanto ele deve àqueles que ainda são ignorantes. Olha que diferença daquele que absorve o conhecimento e fala, bom, agora eu sei, vamos ver que hora que eu posso te ajudar. Não, ele é o contrário. Ele entendeu, reconheceu que os judeus tinham a visão diferente, e aqui ele toma bárbaros, sábios e ignorantes, que se inclui do saber, na minha opinião, e ele tendo já esse conhecimento e a visão do novo evangelho do Cristo, ele se coloca como devedor. Né? Enquanto muitos de nós aqui, quando médiuns às vezes, e aí puxando para o lado da doutrina, se acha, como você disse, Thales, há pouco tempo atrás, e eu lembrei desse comentário que eu fiz aqui, 2, 3 trabalhos mediúnicos você acha mentor. Né? Então, é essa referência. E aí, só lembrando,
que a dívida importa em compromisso, e compromisso significa resgate natural ou compulsório. Então, nesse caso aqui desse te devedor, ele fala, meu, eu tenho que pagar o que eu fiz lá atrás. Muita Ele coisa. correu para cima disso. Muito legal. Capela tá lá, né? Deixei muita coisa para outras pessoas consertarem o que eu fiz e não posso mais estar lá, né? Porque eu tento, na minha pequenez, imaginar Paulo assim, cara, eles estão enganados, eles estão vendo o Antigo Testamento diferente. Não é isso. E hoje que eu sei, eu preciso abrir a mente deles. Né? Então, esse Damasco. É bonito esse texto, né? Porque tem um texto do Emmanuel que chama Nós Devemos, né? No livro Levantar e Seguir, que fala sobre isso, né? Conforme a gente vai ganhando conhecimento, a gente começa a se sentir, né, no dever de ajudar quem ainda não tem. Né? Então, a gente se sente devedor, porque olha as outras pessoas sofrendo, né? Como imagina Jesus olhando um outro, quer dizer, se sente, por isso que ele veio reencarnar, né? Se sente naquela, como eu posso colaborar com isso, já que eu já estou enxergando um pouco mais longe, eu estou vendo amanhã, daqui a 3 anos, tal, como é que eu posso ajudar? Né? A gente começa a se sentir nessa situação assim, eu posso e eu preciso ajudar. Esse sentimento que Paulo coloca aqui, que é bem bonito. Eu ia, só para a gente terminar essa parte, só um comentário rápido aqui no 11 e no 12, né, Hernani, que tem participação do Estevão aqui, né, como mentor do Paulo, né? Porque quando ele fala dessa questão mediúnica no 11, que ele fala assim, ó, ele está falando aqui que ele quer visitar, né, ele fala assim, ó, tô falando dele, Paulo, pois tenho vontade de vos ver para comunicar-vos algum dom espiritual que vos fortaleça. Então, traduzindo para nossa linguagem, Paulo está falando, ó, eu quero ir aí para eu, mediunicamente, através da minha psicofonia, passar a comunicação dos espíritos para te fortalecer vocês. Né? E aí, entre o 11 e o 12, a impressão que eu tenho é que o Estevão foi lá e deu uma corrigida nele. Opa, você está achando que você é quem? E aí o Paulo corrige ele mesmo. Ou melhor, para partilhar convosco o mútuo consolo de nossa fé comum. Então, quando eu li aqui, o Paulo falou assim, ó, eu sou médium aqui, vamos lá, eu vou ir, que eu quero ir, porque eu quero comunicar e trazer para você coisa para fortalecer. Não, melhor, gente. Eu quero ir para a gente partilhar em comum o consolo. A vontade dos nossos irmãos espirituais. Exato, o consolo mútuo que para mim e para vocês, da nossa fé. Eu achei não tinha bolacha, né, naquela época, né? Então, teve ou melhor. Quem fazia muito bem isso era Chico, né? Chico. Quando eu falava para ele, eu falei assim, não, eu sou só o Cisco. Exatamente. Não é verdade? E o Chico era engraçado que ele falava assim, Emmanuel nos diz que... E ele nunca falava, olha, veja bem, eu estou sentindo aqui, não, ele falava, como? Emmanuel nos diz, nosso benfeitor amigo, todo bonitinho, educadinho, né? Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. Nunca trouxe para ele uma sequer. Um mérito, ele não quis um mérito. Era impressionante. Cara. Impressionante. E nós, médios? Às vezes a gente recebe a intuição, né? E fala como se fosse o portador né? Da verdade, né? Portador da verdade, E se gaba depois, né? Olha só. Oráculo. Olha que bonito que eu falei. Né? Oráculo. Boa, Renato. Boa. Bom, seguindo aqui, o 16, na verdade, do 16 ao 18, né? Ele fala que ele traz aqui mais uma questão dessa base doutrinária, que é o fundamento da carta dos Romanos, né? O 16 e o 17, na minha anotação, ele traz essa coisa sobre a libertação que a fé raciocinada promove, né? O quanto que ter a fé raciocinada ela promete, ela liberta, né? É a justiça que liberta pela fé, que ele fala aqui, né? Então, quando ele fala aqui, ó, eu não me envergonho da boa notícia, que é uma força divina de salvação para todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego. Nela se manifesta essa justiça de Deus, que liberta, exclusivamente pela fé. Segundo aquele texto, quem é justo por crer salvará a vida. Então ele fala que a justiça de Deus que liberta exclusivamente pela fé.
né? Então, ele reforça aqui essa questão de a fé cega, ela limita, né? A nossa fé cega, ela limita Deus. A fé cega limita Deus, concorda comigo? A pessoa que não tem a fé raciocinada, desculpa, a pessoa que tem a fé cega, Deus é muito pequeno, né? Deus é muito humano, Deus é muito Igual a ela. igual a ela, né? Deus é a pessoa porque não tem a amplitude de uma fé raciocinada, que a doutrina espírita nos explica. Então, por exemplo, achar que não existe encarnação, né, é diminuir muito a bondade divina. Olha a importância da fé raciocinada e da fé cega. Com a fé cega limita, a fé raciocinada liberta. A pessoa que, por não ter essa fé raciocinada, ela acredita que não existe a reencarnação, quando ela olha para uma criança que nada fez nascer com uma deformidade, com uma demência, com uma condição de desnutrição, um abandono na rua, dentro da lata de lixo, tudo. Poxa, se não existe a encarnação, quer dizer que Deus é pequeno, né? Deus tem um quê de maldade, que como pode? Uma criança nada fez. Ele tem o quê da justiça, Né? E a fé castigo. raciocinada que a doutrina nos traz, ela dá essa libertação de falar assim, poxa, Deus é muito maior do que isso. Que na minha interpretação é o que Paulo fala aqui no 16 e 17. Eu te cortei, Ana, desculpa, pode falar. Não, essa situação que você coloca, ele dá um quê de um Deus de castigo, né? Exatamente. Não é um Deus soberanamente bom e justo, infinitamente inteligência. Não é. Esse Deus diminui, a gente começa a trazer ele para a gente. Exato. Né? Dentro do nosso sentimento, dentro daquilo que a gente começa a entender como ser humano. E Deus não é isso. Não dá para trazer para o nosso patamar, ou porque a gente vive e acredita, como sendo o elixir do mundo. Não é assim que funciona. Concordo. Bom, seguindo, depois eu fui lá para o 19, né, do 19 e 20. O Paulo chama... Oi? Aqui no primeiro ele fala assim, ó, que é uma força divina de salvação para todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Então ele coloca uma ordem aqui e depois, mais para frente, ele vai falar dessa ordem de novo. Vai. Então, que ele está fazendo essa referência lá atrás, o que eu entendo aqui que ele fala? Quer dizer, quem primeiro teve acesso à boa notícia, que teve acesso a conhecimento, que teve a possibilidade, depois vai ser mais cobrado, né? Então, você tem a salvação primeiro, porque você já se libertou e teve o conhecimento da boa notícia, mas depois também você tem uma responsabilidade maior. Então, na hora que dá problema também, primeiro dá para o judeu, depois... É meio que figurativo isso, mas quer dizer isso, quer dizer, a gente com mais conhecimento, raciocínio nessa fé, a gente também tem uma responsabilidade maior, né? Então, por isso que eu entendo que ele fala, ele tem uma ordem na hora da cobrança e também tem uma ordem na hora dos benefícios, né? Quer dizer, tudo é de acordo com as suas obras e com o acesso que você tem às possibilidades, os recursos que cada um já tem acesso, entendeu? Então, depois vai ter essa mesma ordem, na hora da bonança e depois na hora da cobrança também. Eu concordo. Eu fiz essa mesma anotação lá no 9 do capítulo 2, quando ele volta nesse assunto. Exatamente. Eu usei exatamente essa frase que você usou. Quem mais foi dado, mais será cobrado. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Paulo, ele era judeu, mas ele viveu muito na Grécia. Ele estudou na Grécia, né? Estudou na Grécia. Então ele falava muito bem o grego, né? Qual que era a cultura religiosa da grega? Era pagã, né? Ou aqueles deuses, né? E o judeu? Uhum. E o judeu? Era o Antigo Testamento. Então, quando ele falar aqui para mim assim, ó, eu não me envergonho da boa notícia, que é uma força divina de salvação para todo aquele que crê. Primeiro o Paulo judeu, como também o Paulo grego, que eu conhecia as duas situações diferentes.
Eu vi isso aqui nesse texto. Uma boa ótica também. Que ele foi esses dois, né? Ele foi judeu e grego, né? Grego, e eram culturas diferentes, falando da religião, né? Totalmente, totalmente. E no 17, alguém falou alguma coisa? No 17, eu falei, no 17, no 16 e 17, que é a questão dessa fé, que a fé raciocinada liberta, né? Sim. A fé em Deus, de forma raciocinada, ela liberta. O justo viverá da fé. Romanos 17, no livrinho lá de Cartas de Paulo por Emmanuel. Um trechinho. Não poucos aprendizes interpretam erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores de cultos religiosos. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está no céu. Que é o que a gente comentou agora há pouco, sobre o exemplo que você deu, as passagens para Nova York. Que está dizendo, ó, Paulo de Tarso quer dizer o seguinte: se você pegar a passagem para Nova York sem benefício nenhum, você será justo a Deus. É isso que está dizendo aqui. É isso que está dizendo aqui. É bem isso mesmo. Isso é difícil, né? Bom, seguindo, o 19 e 20, né? Aqui ele continua nessa parte doutrinária, falando da fé raciocinada, trazendo essa concepção de Deus no intuito da razão, né? Quando ele fala de não tem desculpa, né? Ele fala, pois o que se pode conhecer de Deus, olha que interessante esse trecho, pois o que se pode conhecer de Deus lhes é manifesto, já que Deus se manifestou a eles. Desde a criação do mundo, sua condição invisível, seu poder e divindade eternos se tornam acessíveis à razão para as criaturas. Por isso, não tem desculpas, né? Então, o que Paulo fala aqui é fé raciocinada. A fé raciocinada, você não tem desculpa, não tem porém. É ou não é? É isso aqui. A razão nos traz, que ele fala isso aqui, ó. Desde a criação do mundo, é belíssimo isso que o Paulo fala, desde a criação do mundo, sua condição invisível, seu poder e divindade eternos se tornam acessíveis à razão para as criaturas. Por isso não tem desculpa. Então, se você já é dotado de razão, você não tem desculpa para conceber Deus de forma diferente. Aí eu fui lá no livro Gênesis do Espiritismo, da codificação básica do Kardec, no capítulo 2, né? Item 1. Kardec fala assim: Deus sendo a causa primeira de todas as coisas, o ponto de partida de tudo, o eixo sobre o qual repousa o edifício da criação, é o ponto que importa considerar antes de tudo. Definição do Kardec. E aí Paulo fala aqui, ó, desde a criação do mundo, sua condição invisível, seu poder, esse poder de divindade eternos. E o Kardec fala aqui, todas as coisas podem partir de tudo, o eixo sobre o qual repousa o edifício da criação. É o ponto importante antes de tudo. E ele segue, ele é de princípio elementar que se julga de uma causa pelos seus efeitos, até mesmo que não se veja a causa. Aí o Paulo fala, desde a criação do mundo, sua condição é invisível, até mesmo que não se veja a causa, que é ele, Deus, né? Ele volta aqui para a questão da razão das criaturas. E o Kardec segue. A ciência vai mais longe. Calcula o poder da causa pelo poder do efeito. E pode mesmo determinar a natureza. É assim, por exemplo, que a astronomia conclui a existência de planetas em regiões determinadas do espaço pelo conhecimento das leis que regem o movimento dos astros. Tem-se procurado e tem-se encontrado os planetas que se pode, em realidade, dizer que tenha sido descoberto antes de ter sido vistos. Então, a ciência já nos comprova através da razão científica que você não precisa ver para crer. Tá aí a astronomia. Alguém aqui já viu Marte? Vocês acreditam que Marte existe? Alguém aqui já viu a galáxia de Andrômeda? Acharam água na Lua esses dias aí, mas foi olhando. Acharam. Alguém aqui já viu a galáxia de Andrômeda? Eu nunca vi. Vocês acreditam que existe?
A razão da ciência nos mostra isso, mesmo sem a gente ver. E aí o Kardec segue aqui, ó. Numa ordem de fatos mais vulgares, está-se mergulhada em um denso nevoeiro a claridade difusa. Julga-se que o sol está sob o horizonte, motivo pelo qual não se vê o sol. O Kardec é de uma didática impressionante. Quem lê isso aqui não é possível que nos convence, né? E aí vem o que é o mais belo para mim, que resume toda essa passagem aqui de Paulo. Se um pássaro cortando o ar é atingido por um chumbo mortal, julga-se que um hábil atirador o tenha ferido, embora não se veja o atirador. Não é, pois, necessário ter-se visto uma coisa para saber que ela exista. Em tudo, é observando-se os efeitos que se chega ao conhecimento das causas. Então, no livro de Gênesis, Pentateuco, obra básica de Kardec, tem lá uma ligação completa com esse trechinho de 2 versículos de Paulo. E aí eu reforço aquilo tudo que a gente já falou. Paulo resume a doutrina espírita inteira e eu acho que, sei lá, 20 páginas. Né? Tudo que Paulo foi econômico. Ele falou assim, gente, deixa eu falar aqui tudo sobre o espiritismo. Escreveu as cartas, ninguém entendeu nada, aí falou assim, meu Deus, vamos lá, gente. Kardec, vai lá e cria 5 livros de 420 páginas cada livro. Aí depois vai Chico, vai escrever mais 400 e tralalá livros também. E vamos ver se essa turma, de uma vez por todas, entende, né? Mas porque tá tudo aqui, né? No final tá tudo aqui. E é tão interessante que você consegue, no mesmo contexto da letra, tirar várias coisas. Né? Porque quando a gente está estudando a Gênesis com Haroldo, ele fala que todo tem um princípio e lá prova a existência dos espíritos. Quando ele fala que a Deus, desde a sua criação, sua condição é invisível. Né? Se eu parar para pensar, dentro do que a doutrina nos mostra, que Deus passou a terra para Jesus, tem um Cristo, e o Cristo, Jesus, tem os seus missionários que criaram todos os elementos da terra, sua condição invisível do mundo. Seu poder e divindade eternos se tornam acessíveis à razão para as criaturas, aqueles que têm olhos para ver. Veja que visão paralela é essa que você colocou, maravilhosa de Kardec. Mas aqui também tem dizendo para a gente, olha, se você quer ver, mesmo o invisível, que você não está vendo, pegando, está aí a prova. Aí você descreveu a passagem da Gênesis de Kardec. É isso. E é engraçado você falar essa parte da concepção do nosso orbe, né, da criação do Cristo, né, como a Gênesis ela é muito interessante. A gente estudou uma época no nosso grupo da infância, lembra, Renato? A gente estudou a Gênesis, eu já li ela algumas outras vezes, eu acho ela interessantíssima, acho que tem muita coisa bacana. Eu devo ter lido, acho que umas 2 vezes ela. E a parte dessa Gênesis que conta da criação do planeta, de como foi a criação física do planeta, outro dia eu estava também lendo aqui a Torá, eu estou lendo ela desde o começo, desde a Gênesis, né? Estou lendo ela, tentando ler ela, né? Desde o começo. E aí eu cheguei na parte de Noé, que conta a história de Noé. Dilúvio, a barca, um casal de cada animal, para garantir, aquela coisa, a história toda a gente lê. Lembrando sempre do sentido figurativo, literário, para explicar conceitos doutrinários que na época ainda não eram entendidos. E aí depois a gente marca um debate só para isso, mas eu fiz umas anotações aqui que a história de Noé, na minha humilde visão aqui, ela é explicação literária bonitinha e em fábulas da criação planetária física. Que teve o aquecimento, depois tormentas de água, que da vaporização dos gases gerou-se a água que resfriou o planeta, o dilúvio, tornando possível a criação dos animais que habitariam a Terra, está lá na Gênesis, feitos em casais para garantir a reprodução de cada espécie. Adão e Eva. De cada espécie. Está aqui Noé, o dilúvio, pegou todo mundo, um casal de cada espécie de animal, colocou dentro da barca, que sobreviveu ao dilúvio, e garantiu ali a procriação. Então a gente marca um debate só para isso depois. Quem sabe um dia a gente não faz um estudo
da Torá em relação ao espiritismo, né? Mas tem muita ligação, é bem interessante. Bom, seguindo aqui da minha parte, Então, aqui, pode falar. tem um capítulo 55 do livro Pão Nosso, eu copiei uma frase, que tem um item, um capítulo que chama Coisas Invisíveis. Ele fala assim: a paisagem exterior que lhe afeta o sensório é uma parte minúscula do acervo de criações divinas que lhe sustentam o habitat. O olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suportação. Aí eu estava lendo aqui, né, que ele fala assim aqui, ó, seu poder e divindade eternos, no 20, se tornam acessíveis à razão para as criaturas. A razão conforme cada um consegue ir compreendendo e tendo acesso, até porque não temos pessoas que veem muito mais que as outras, né? Mediunicamente e também mesmo a curação, quer dizer, dos sentidos, do modo geral. Então, o nosso sensório vai se depurando, né? Então, o que a gente vê é uma parte minúscula do que existe. Olha que coisa... Mas a gente já sabe, a ciência já comprova que a gente não vê luzes ultravioleta, não escuta sons, um monte de coisa, a gente escuta um pouquinho do que existe, enxerga uma parcelinha do que existe, né? Então, a gente vê que legal, né? Eu vi um vídeo na internet esses dias, um menino... Agora existem uns óculos para quem é daltônico, né? Não sei se vocês já viram isso, né? Então, a pessoa está lá acostumada a ver aquele mundo daquele jeito, aí coloca assim, como a pessoa fica, assim, maravilhada, chora, e como o mundo é diferente. As pessoas perguntam para ele, como é? Ele olha para o céu, assim, ele vê aquela cor do céu, ele fica, nossa, ele fica um tempão, assim, olhando para o céu, fala, como é diferente o céu. Quer dizer, olha como a gente tem várias nuances, né? Várias pessoas enxergando de formas diferentes uma realidade, né? Que tá lá, já estava lá. A cor do céu já estava lá. E o que a gente enxerga ainda, mesmo não sendo daltônico, ainda é só um tico, na verdade, do que existe. Então, Deus é de uma humildade tão grande que ele se faz invisível e ainda a criação dele a gente só vê um pouquinho, mas ainda assim ela já é suficiente para a gente entender que tem uma causa perfeita para tanta harmonia no conjunto, para tanta perfeição. Uma flor, que seja, a gente não teria capacidade nem de pensar, nem de criar uma coisa tão linda. Agora está desabrochando aqui umas orquídeas que eu fico, gente, que coisa perfeita, uma geometria que não tem para ninguém, né? Não tem. Não dá para conceber ser obra do acaso. Não tem como mais. Não tem como mais, exatamente. Não tem como. Não tem como mais. E essa limitação é providencial. Exato. É providencial para a gente. É providencial. Né? Puxando porque a gente vem falando da questão dos médiuns, imagina se a gente conseguisse ver sem ter o preparo moral e psicológico para isso. Exatamente. Toda a concepção espiritual que sustenta este órgão. Imagina isso. Porque eu faço algumas reflexões, Thales e Renato. Cristo recebeu a terra como seu presente. Está aí os seus missionários, Paulo é um deles, que faz resplandecer o seu evangelho redivivo. Mas eu fico aqui, às vezes, pensando, e eu já pensava nisso e às vezes escutei Haroldo falando, quem é o cara que Jesus chamou para conceber e desenhar os animais, a natureza, as flores, as plantas, uma orquídea? Fala para mim. Fala para mim. Me explica isso. Quem é o cara que desenhou o leopardo, cara? Beija-flor. Beija-flor. Aquele que tem um... Cara, quem é esse? Eu quero conhecer esse cara um dia. Vou falar para ele, parabéns, cara. E imagina Jesus, como diz Haroldo, né? No gabinete dele, ele fala assim, o cara chega e fala assim, ó, Jesus, esse aqui é o leopardo. Ele fala assim, você pode fazer melhor. Não é assim? Exatamente. Imagina. Então, essas coisas, ainda bem que nós somos limitados à visão, à audição, que a gente não ia compreender, não ia entender. Né? Não vai longe. Beleza, né? até. Oi? E até perder a beleza. E até perder a beleza. Né? Para a gente se apaixonar, tem que ser aos pouquinhos pelas coisas. Né?
tá? Como os alunos espíritas aí que nós temos e que nós já fomos. A gente vai se apaixonando por esse conhecimento, como nós estamos agora aqui se apaixonando cada vez mais por Paulo, por tudo que ele faz, né? Conseguindo extrair realmente os ensinamentos do papel, como eu falo. Bom, Vamos seguir? Hã? Vamos seguir? Vamos. Do 25 ao 32, para mim, na minha anotação aqui, o Paulo ele traz mais uma questão doutrinária importante, né, do conteúdo doutrinário da carta. Do 25 ao 32, ele traz aqui o conceito do livre-arbítrio e da importância desse livre-arbítrio para a evolução, né? Quando a gente olha o 25 até o 26, ele dá a introdução, ele fala assim, ó, visto que mudaram, perdão, do 24, ele fala aqui, ó, por isso Deus os entregou a seus desejos imundos, que degradam seus próprios corpos. Visto que mudaram a verdade de Deus pela mentira, veneraram e adotaram a criatura no novo Criador. Então, no 24, ele traz esse contexto. Vamos aprofundar nisso. Ó. Por isso, Deus os entregou a seus desejos imundos que degradam seus próprios corpos. E do 25 ao 32, ele fala de várias coisas erradas que a gente faz aqui, né? Homens deixando a relação natural com mulher, em desejo mútuo com outros homens, cheios de justiça, maldade, cobiça, malignidade, fraudes, perversão, caluniadores, inimigos, sem juízo, desleais, cruéis, sem piedade. Não, então, ele cita aqui do 25 ao 31, várias situações de degradação do próprio espírito, do próprio ser, que ele comenta no 24. Aí eu quero entrar aqui, ó, quando ele fala, por isso Deus os entregou aos seus desejos imundos, a gente lê isso aqui e fala assim, poxa, cara, que Deus mal, né? Os entregou, mas não. Aqui Paulo está trazendo o conceito doutrinário do livre-arbítrio. Quando ele fala que Deus os entregou aos seus desejos do corpo imundo, você tem aqui o livre-arbítrio que é no seu estágio evolutivo. O seu estágio evolutivo ainda está em teste das escolhas que você faz por ter o livre-arbítrio. Né? Proporcional ao seu conhecimento. Proporcional ao seu conhecimento. Então, Deus de fato nos entrega aos nossos desejos imundos. Para quê? Para que a gente aprenda a superá-los. Né? Para que a gente transforme esses desejos imundos que degradam o nosso próprio corpo físico e espiritual em virtudes promissoras, que elevam o nosso ser espiritual e ajudam o nosso corpo físico. E ele vem citando todos esses itens que na época eram muito presentes das escolhas erradas do livre-arbítrio do povo que ali vivia. Né? Então ele vai até o 31, sem juízo, desleais, cruéis, sem piedade. E no 32 ele vem, e embora conheçam a sentença de Deus, que os que assim agem são réus de morte, não somente o praticam, mas aprovam os que agem assim. Então, olha que interessante aqui o conceito doutrinário dele. Ele fala, olha, existe aqui um livre-arbítrio, Deus entrega para os seus desejos imundos. Vocês fazem tudo isso aqui errado, do 25 ao 31. E lá no 32 ele fala, e embora vocês conheçam a sentença de Deus, o que é isso? Você tem as leis divinas na sua consciência. Mais uma coisa doutrinária aqui. Da doutrina dos Espíritos. Está na consciência de cada um. Você tem a sentença de Deus aqui e você tem o livre-arbítrio. O que você faz é saber usar essas duas coisas. Controlar as suas escolhas, o seu livre-arbítrio, baseados no seu conhecimento das leis eternas e imutáveis divinas. Né? Então, olha como tem nesse trecho um conteúdo doutrinário forte, pesado, né, que instrui, né, de forma bonita, mais poética, diferente de Gálatas. Porque lá em Gálatas ele fala assim, gente, ó, vocês vão tudo arder aí no sofrimento eterno, seus espíritos estão condenados por grandes milênios de sofrimento, vocês estão fazendo tudo errado. Aqui não, Paulo aqui ele vem na dicção de instrução, de professor, uma carta doutrinária bonita. Sim. Eu queria aproveitar o 24, que você falou, quando ele coloca assim, Deus os entregou, não é que Deus pegou aquela situação e falou assim, então eu vou te deixar nessa você sofrer. Não.
Existem vários ensinamentos que vinham demandando com o tempo. É como se ele falasse assim, ó, já que você não está entendendo, eu vou deixar você agir pela tua escolha, teu livre-arbítrio, né? E aí, mais um conceito espírita no 24. Nós sabemos que quando nós vamos socorrer o irmão que tem as suas limitações físicas, seja ela por deformidades ou qualquer outra que seja, nós sabemos da causa e efeito. Está aqui. Está aqui. Você escolheu, mas você vai ter a obrigação depois de... Isso vai repercutir no teu corpo físico na próxima encarnação ou nessa mesma. Então, o 24 expõe. E aí ele fala das causas. Porque se eu parar para pensar, seria interessante o 24 ficar lá no 31. Olha, tá vendo isso aqui? Você faz tudo isso para porque de tanto Deus falar você, você não quis. Agora, ó, a reação que dá. Acontece explodir no seu corpo físico. Exatamente. Degrados do corpo físico. Né? Eu achei esse trecho muito, muito atual, gente. Muito, muito. Porque ele começa falando assim, no 20 ainda, né? Que tudo, Deus é invisível, mas está acessível à razão para as criaturas. Aí fala, por isso não tem desculpa. Então, não tem como falar que não conhecia Deus, né? Os ensinamentos, né? Aí, exatamente. Aí fala no 21, pois embora conhecessem a Deus, quer dizer, ele já disse que ninguém tem desculpa, conhecessem a Deus, não lhe deram glória nem graças, mas se perderam em raciocínios, e sua mente ignorante ficou às escuras. Nessa de ficar às escuras, aí aconteceu essas várias coisas, né, que foram praticadas aqui de maldade, injustiça, um monte de coisa aqui. E aí, no final, no 31, ele fala, embora conheçam a sentença de Deus. Quer dizer, é tudo muito consciente, vamos dizer assim, né? É uma escolha consciente, né? Então, no 25 ele fala, mudaram a verdade de Deus pela mentira. Veneraram e adoraram a criatura em lugar do Criador. Então, é o que a gente faz hoje no materialismo, né? A gente não tem mais o bezerro de ouro, mas a gente tem a conta bancária, a gente tem um monte de outros interesses aí, que a gente quer ir para Nova York para ir na Broadway, para não sei o que lá. A gente tem tudo isso e não glorifica e dá graças a Deus por nada, porque ele é invisível, aí então a gente faz de conta que não existe. É aquele meio que anestesia, né? Vamos fazer de conta, vamos ficar naquele... Você faz de conta, eu também faço, a gente fica nessa turma e a gente se une. Aí no 31 ele termina, né? Os que assim agem são réus de morte, mas aprovam também os que agem assim, porque, quer dizer, vira um grupo, né? Então, entre nós, a gente faz de conta que Deus não existe, né? A gente até tira sarro, rechaça, não tá nem aí, porque a gente é ateu, a gente não tá nem aí, materialismo, e vambora, né? Então, a gente faz isso, a gente entrega as nossas paixões para o mundo, né? A gente venera e passa a nossa vida toda só vivendo na matéria plena. E aí a gente já conhece, e ainda que lá no fundinho da consciência, a sentença de Deus, que quando ele fala que é de morte, né? A gente entende que não é de morte, é o quê? Morte é o erro, né? Morte é você sentir que desperdiçou um tempão, várias encarnações, tal, num caminho que não vai levar a nenhuma coisa boa para ninguém, né? Perfeito, muito bem colocado. É isso aí. Deixa eu fazer um questionamento. Já são 10 horas. Vocês querem tocar o 2, que eu acho que tem muita coisa a ser dita? Ou a gente para por aqui e faz na próxima 2? O que for melhor para vocês. Para mim. Por mim, ok. Continuar. Continuar? Bora. Bom, então ele vem aqui então para dessa questão que a gente começou agora. Então ele traz aqui o conceito do livre-arbítrio e evolução. E o capítulo 2, como um todo, ele traz um outro conceito doutrinário complementar a esse encerramento do 1. Então, o Paulo ele monta sempre essa linha de raciocínio, a gente olha aqui a doutrina espírita, passando item a item e complementando. Ele entra aqui no 2, que ele chama aqui de julgamento de Deus, com a base doutrinária falando da lei de justiça, que a gente estuda lá no Livro dos Espíritos, a gente estuda lá nas obras do Kardec. Porque do 1 ao 16, né, ele faz as referências sobre a lei de justiça. Ele fala, portanto, não tens desculpa. Tu que julgas, seja quem fores, pois ao julgar o outro te condenas.
porque tu que julgas comete as mesmas coisas, né? Sabemos que é justa a sentença de Deus contra os que cometem tais coisas. E tu que julgas os que agem assim, faz as mesmas coisas, né? Despreza. Então ele vai do 1 ao 16, que eu anotei aqui, trazendo essa lei de justiça, né? Nas palavras da época dele aqui, complementando o livre-arbítrio. Porque o Paulo fala assim, ó, olha como é que aqui tem o caráter doutrinário. Olha, vocês têm aqui o livre-arbítrio. Vocês fazem esses erros, e depois vocês resolvem dessa forma. Por quê? Porque existe uma coisa chamada lei de justiça, que é o capítulo 2. Né? E aí, a gente, quando pega no Livro dos Espíritos, a pergunta 874, o Kardec pergunta, sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justos o que outros parecem injusto? Olha só que interessante. O que é justo aqui? Depende. Depende. Depende da compreensão de cada um que está interpretando essa justiça. E os espíritos respondem dessa forma. É porque a esse sentimento, essa é a pergunta 874, é porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram, como sucedem a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. E aí o Kardec complementa. Como se pode definir a justiça? E os espíritos falam. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. É isso aqui que consiste a justiça. O que é justo? É cada um respeitar os direitos dos demais. Cada um respeitar o livre-arbítrio dos demais. A gente até concorda com essa parte aí, né? Mas na hora que fere o interesse pessoal da gente, aí não concorda mais. Exatamente, exatamente. Porque quando a gente fala assim, não, eu entendo a lei de justiça, eu pratico a lei de justiça que o Espiritismo, que o Espiritismo prega. Aí, no dia seguinte, um irmão meu, uma companheira, um filho, um chefe, um patrão, vai lá e me agride, me desrespeita, me xinga, me calunia, me faz uma fofoca. Aí meu conhecimento de justiça vai por água abaixo. Porque o que o Espírito fala é aqui, ó, a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. E Paulo fala aqui do livre-arbítrio. Você tem o direito, vou pegar um aqui avulso, ele fala aqui, ó, você tem o direito, pelo seu livre-arbítrio, de, no versículo 29, estar com o coração cheio de injustiça, maldade, cobiça e malignidade. Direito seu, isso. Eu no 2 aqui, ele faz, na verdade, um alerta, né? E o 6, ele arremata o que vocês acabaram de dizer, tá? Olha, com tudo isso aí que vocês estão falando, que você acabou de falar, tá? Preste bem atenção. Vocês serão pagos conforme a sua obra. E traz o trecho evangélico aqui. 6, 2. Que pagará cada um segundo suas obras. É isso. Exatamente. É interessante, só para finalizar aqui, que do 2.1 ao 11, né, ele faz o sentido de alerta, mas você consegue extrair disso as advertências, né, para que nós possamos, né, que ele faz, presta atenção. É impressionante, cara. Exatamente. Então ele vem, igual o Renan falou, então daqui do 2.1 até o 16, ele vem aqui citando várias características dessa lei de justiça. Como é que funciona as coisas? Fez isso, acontece isso. Decidiu por isso. Então, sempre embasando o livre-arbítrio que ele apresentou lá no final do capítulo 1. Né? Então, tem aqui, doutrinariamente, estou te falando que existe livre-arbítrio, e agora estou explicando que o seu livre-arbítrio está inerente a uma lei, que é a lei de justiça. E disso você não vai escapar. Né? E aí ele vem, entra no 6 que você falou, cada um pagará conforme suas obras, e ele complementa no 7. Aos que buscam glória, honra e imortalidade, perseverando nas boas obras, vida eterna. Isso aqui é lindo demais. Né? A vida é o oposto da morte, que ele fala que as outras estão buscando a morte. Exatamente. E Então, aos que o egoísmo desobedecem à verdade, obedecem à injustiça, ira e cólera.
né? Que é o sofrimento. E aí, isso aqui eu acho muito interessante, Hernani. Eu falo com o Hernani porque, não que a Renata também não sirva, mas é porque o Hernani já participou de reuniões de mediúnica, de atendimento. Olha esse conceito que o Paulo traz, ó. Aos que buscam glória, honra e imortalidade, perseverando nas boas obras, vida eterna. E aí ele vem para o outro lado. Aos que por egoísmo desobedecem à verdade e obedecem à injustiça, ira e cólera. Como que se apresentam os nossos irmãos no atendimento de reunião mediúnica que passaram por esse ponto que o Paulo fala no 8? Egoísmo, desobedecendo à verdade e obedecendo à injustiça. Como é que eles se apresentam na reunião mediúnica? Cheios de ira e de cólera. Achando-os injustiçados, não compreendendo, querendo a vingança, querendo não estar ali. E foram enganados, tentando achar subterfúgios para vencer o seu orgulho e o seu egoísmo. Exatamente. Quer esconder da sua própria dor. E como é que se apresentam os mentores na mesma reunião mediúnica? Que são aqueles que buscaram a glória e a honra através das boas obras? Com vida eterna. Eles se apresentam lá, espíritos plenos na vida eterna. É tão maravilhoso, né? Quando ele fala de vida eterna, mais um exemplo da doutrina espírita, né? Da imortalidade da alma. Mais um exemplo da imortalidade da alma. Né? Muito bem colocado, Hernani, muito bem colocado, porque, de fato, é isso. O espírito no bem, quando ele desencarna, ele está consciente da imortalidade da alma. O outro não. Por isso que fala vida eterna. O outro fala da matéria, só dessa vida. Ele acha que está vivo. Da vida final tudo. É. Imagina. E aí no 9, aí entra o que eu anotei, Renata, daquilo que você já comentou lá atrás. Quando ele fala, então ele explica tudo isso, ó, livre-arbítrio está aqui, todo mundo pode fazer o que quiser, vocês já fazem isso, mas tem uma coisa aqui que chama lei de justiça, que está aplicado a todos, mas, no 9, aqueles que erram, haverá angústia e tribulação para todo aquele que age mal. Então, olha aqui o conceito doutrinário. Todo aquele que age mal, manda a lei que haverá angústia e tribulação. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Por que isso? Que é o que a Renata comentou. Porque naquele tempo, o povo judeu já conhecia as leis divinas. Além do que estava na consciência, já conhecia na inconsciência aqui terrena. Né? As leis, as letras, tá aqui, a Torá. Eles já conheciam. O grego era pagão. O grego é pagão. O grego é pagão. Então, quando fala que haverá angústia e tribulação para todo que age mal, ele não está falando que Deus dá uma pena maior ou menor. Não, é que a consciência de cada um vai sofrer mais depois. Porque o judeu já conhecia. O judeu vai chegar do lado de lá e falar assim, poxa, eu sabia que eu tinha que amar o próximo. Eu sabia disso, eu estudei isso desde que eu nasci, na minha família, eu ia todo sábado no Shabá, na sinagoga, eu li isso aqui, eu cantava os salmos, poxa vida, eu sabia. O grego ainda está acreditando que existe Hércules, aquela coisa toda lá, né, a mitologia grega. Então, assim, é um povo ainda ignorante religiosamente. Né? Ele vai sofrer a consciência menos, a gente estuda isso na doutrina espírita. Vai sofrer sim, vai passar pelos mesmos processos, só que a sua consciência não vai lhe cobrar tanto quanto aquele que já conhece as leis divinas. E aí remete isso aqui para a gente na doutrina espírita. Na doutrina espírita. Agora vamos, porque quando a gente lê isso aqui e coloca aqui, tá, ok, pô, beleza, é verdade. O judeu, ele vai sofrer mais com os erros que o grego, que é ignorante. Porque, pô, o judeu já sabe mais. Tadinho do grego. Agora vamos trocar os papéis aqui. Vamos substituir o grego por judeu e vamos substituir o judeu pelo espírito. Melhor a gente parar de fazer essas lives aqui, hein? Aí e aí o Paulo alerta sobre isso. Naquele tempo, primeiro os judeus, depois os gregos. Se nós falarmos hoje, vai ser: haverá angústia e tribulação para todo aquele que age mal. Primeiro os espíritas.
depois o resto. Mas os primeiros vão ser os espíritos. E a gente vê nas literaturas que os espíritos que mais sofrem quando aportam no plano espiritual são os espíritos. Por conta porque porque aí eu faço a comparação com a questão do escolhido. Você falou dos hebreus e judeus, né? Porque o contexto do judeu, para mim, é que o Messias ia salvar os judeus e não o mundo. Os espíritas têm que tomar cuidado para não pensar que somos os salvadores do mundo. Não somos. Não somos. A doutrina é dos espíritos. E os espíritos são evangélicos, católicos, gregos, ateu. Lá tem espírito também. Tem, exato. Entendeu? Fica atento a isso. Exatamente. Então é muito interessante refletir nisso, né? Isso aqui a gente tem que atualizar quando a gente for ler esse conceito que o Paulo está trazendo para a gente hoje. Os primeiros hoje somos nós da doutrina espírita, que estamos aqui com toda essa obra, fruto do esforço, da renúncia, da dedicação de uns poucos, Allan Kardec, as médiuns, Chico Xavier, Divaldo Franco e os demais, nos entregando a oportunidade de compreensão para que nossa consciência não nos cobre quando aportarmos do lado de lá. E é essa a reflexão que a gente tem que fazer aqui com os espíritas. Paulo dizia, haverá angústia, primeiro para o judeu, depois para o grego. Hoje, a história é outra. Haverá muita angústia, primeiro para os espíritos, depois para os outros. Exatamente. É um alerta aqui para a gente. Quanto maior conhecimento, a quem mais foi dado, mais será cobrado. Exatamente. E aí no 11, eu acho muito bonito também que ele fala, Deus, ele fecha aqui então, aqui no 11, ele fecha aqui esse conceito da lei de justiça, né? Então ele vem no final do 1, apresenta o livre-arbítrio, entra no 2 apresentando a lei de justiça, termina no 11. Deus não é parcial. Porque se ele fosse parcial, seria uma lei de injustiça, não seria uma lei de justiça. Então, como ele está trazendo a lei de justiça, ele já finaliza, ó, gente, Deus não é parcial. É igual para todo mundo. Ele não prefere uns aos outros. Jesus não nasceu como é. Jesus nasceu como nós nascemos. Chico Xavier não nasceu como era. Ele nasceu como nós nascemos. Nós seremos um dia como Chico Xavier. E nós seremos um dia como Jesus. Caso contrário, Deus seria parcial. E se Deus é parcial, não existe a lei de justiça. E não é Deus. Não é Deus. Se não existe a lei de justiça, não tem por que ter o livre-arbítrio. Então, olha como é que é a completude que o Paulo traz aqui em caráter doutrinário. E aí ele explica livre-arbítrio e lei de justiça. Poxa, tudo bem. Aí eu fico imaginando alguém lendo a carta lá até o 11 e falando assim, tá, mas espera aí. Se eu tenho livre-arbítrio, se eu tenho a lei de justiça, e isso aqui não está na Torá, aonde está? E aí Paulo fala do 2 ao 16, aonde está. Né? Que ele deixa bem claro aqui que as leis divinas estão na consciência e no coração dos homens. Porque ele fala, os que pecaram sem ter lei, sem lei perecerão. Os que pecaram sob a lei, segundo a lei serão julgados. Então aqui ele fortalece a mesma coisa do 9, e aí ele continua, pois Deus não absolve os que escutam a lei, e sim os que cumprem. Não adianta saber a lei, tem que cumprir. Não adianta estudar a doutrina espírita, a gente tem que cumprir a doutrina espírita. Não adianta estudar o evangelho, a gente tem que cumprir o evangelho. E ele continua, quando pagãos que não têm lei, ou seja, quando pagãos que acreditam em vários deuses, não têm a consciência da lei, não têm o conhecimento da lei, cumprem espontaneamente o que a lei exige, não tendo lei, eles são sua lei. Isso aqui é maravilhoso. Aqui é a prova que o Paulo traz
que a lei está na consciência dos homens. Isso que eu ia falar agora. Né? Está na consciência. Olha aí, o caráter doutrinário aqui. E aí não justifica o cara falar, não, eu sou pagão, então eu tenho perdão dado. Não é isso. Você tem a lei. Exato. Você só precisa entendê-la. Exatamente. E esse processo, eu acho que aí, voltando à questão do livre-arbítrio, no livro Consolador, de Emmanuel, eu peguei o 14, eu fui lá no item 2.1.2, que chama experiência. Ele vai falar da experiência na pergunta. E na pergunta 132, ele fala assim, há determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana? Determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos, para elevação e redenção dos homens. Quem puder ler depois esse capítulo, porque ele vai falar o seguinte, quando você é pagão, há o determinismo divino até que você comece a adquirir e entender que dentro de você existe a lei. E aí começa a agir o seu livre-arbítrio. Como é que se encaixa nesse texto que ele está falando aqui? Exatamente. Né? Então, você é pagão, tudo bem. O determinismo divino vai estar contigo. Mas você é responsável pelas suas escolhas. Exatamente. Quando você tomar consciência de tudo isso, o seu livre-arbítrio vai aflorar cada vez mais. Exatamente. Então, o livre-arbítrio, assim, a gente tem o livre-arbítrio? Tem. Mas ele não é de todo. Porque senão ia complicar a coisa para a gente. Exatamente. Então, Deus tem o nosso livre-arbítrio. Quem tem o livre-arbítrio de todo? Deus. Né? Porque até mesmo Jesus, ele é coexistente, ele é co-elaborador. Porque quem dá o fluido cósmico para Jesus trabalhar? Deus. Deus. Exatamente. E é isso aí, é muito bonito isso. E é a reflexão, de novo, para a gente aqui da doutrina. Ó. Quando pagãos que não têm lei, e aqui ele está falando da lei, aqui, ó, escrita, lei escrita. Sim. Quando pagãos que não têm vamos mudar a lei para a Torá, tá? Quando pagãos que não têm a Torá cumprem espontaneamente o que a Torá exige, não tendo a Torá, eles são a Torá. Vamos mudar para o Evangelho. Quando não espíritas cumprem espontaneamente o que o Espiritismo exige, não tendo o livro dos Espíritos, eles são o Espiritismo. Até ateus, né, Thales? Exato. E quantos tem por aí, que citamos a história de Madre Teresa de Calcutá? Quem que cumpre mais do que o Espiritismo determina? Eu ou Madre Teresa de Calcutá? Madre Teresa. Quem é o espírito? Eu ou Madre Teresa de Calcutá? Você, é o judeu e a pagã. Sim. Só que a minha lei ainda está mais aqui do que aqui, e o da Madre Teresa está aqui. Não precisa disso. No capítulo anterior, ele falou dos exteriores, aquele trechinho que eu li lá de Paulo. Exatamente. E esse ensinamento é muito lindo que o Paulo traz aqui. Que a gente tem que ler isso todo dia. Viver isso todo dia. Ou os cultos exteriores, ou culto nenhum, né? Então, você pegar uma pessoa ateu, não tem culto nenhum, ou alguém super religioso, cheio de regras e rituais e tal, mas que está só preso à letra, né? Então, de qualquer forma, a lei ainda não vive a lei, não é a lei. Exatamente. Né? Quando a gente sente aquilo lá, eu não vou ferir meu semelhante porque está dentro de você já. Esse é um sentimento que já te impede de dar uma resposta atravessada, de humilhar alguém. Em situações que às vezes a gente... Não, mas aí a lei não precisa ter um policial que vai me coibir de fazer alguma coisa, né? Oportunidade de pegar a carteira do meu vizinho, caiu no chão. Tem que ter uma lei para isso. A gente já... Não, isso já não é certo, eu já vou fazer... Não precisa ter lei nesse caso. Né? A lei já está dentro de cada um. Então, fazendo um paralelo, né, da nossa realidade aqui, humana. Quando a gente está na escola ou na faculdade, o que seja, a gente tem a matéria. Quando a gente estuda a matéria, absorve, compreende e aprende, na hora da prova, o que a gente faz? Lápis, tá aqui, ó. E, ó.
Quando a gente vaga, vai jogar bola em vez de estudar, a gente não estuda matéria, não lê e não aprende, a gente tem a mesma prova daquele que estudou. O que a gente faz? A gente cola. A gente vai ter que ler. Na hora da prova, a gente vai ler aqui, escondidinho, porque ela não está aqui. A gente não aprendeu. Então a gente tem que colar. E a gente faz a nossa cola. No final do dia, isso aqui, do Allan Kardec, é a nossa cola da prova. Teria que estar aqui. Ou aqui no coração. No coração. Só que a gente está essas encarnações todas proletando isso aqui. Deixa isso aí. Colando. Vou jogar bola. Vou brincar. Vou pra piscina. Mas, ó, a prova é terça-feira, hein? Vai chegar. Não, tudo bem. Mas Deus é tão bom, diferente do professor da escola, que não dá a cola pra gente. Mas, às vezes, dá a prova consulta. Vai, a cola é um negócio muito ilegal. O professor dá a prova consulta. Gente, hoje a prova é com consulta. E aí, quem estudou, tá bom. Quem não estudou, graças a Deus, é com consulta. Porque senão não ia passar. É a gente aqui, encontrando a doutrina espírita, se encantando, ficando feliz, agradecendo. Graças a Deus, eu entrei no espiritismo. É o nosso professor falando, gente, hoje a prova é com consulta. A gente fica aliviado. A gente deixou de fazer a nossa parte, de estudar e de aprender, para vir fazer a prova. E aí fica aqui desesperado, batendo cabeça, angustiado. E a hora que encontra a consulta da prova, a gente fica aliviado. E poderíamos na escola, na prova de consulta, ler a consulta e aprender para na prova não precisar de consulta? Não, mas o que a gente faz? A gente copia. A gente lê o que está no livro e copia. Para terminar logo. Para terminar logo. A gente está aprendendo? Não está aprendendo. Na próxima prova, a gente vai precisar de consulta de novo. Mas é uma ilusão, né? O duro é que quando chega uma prova que fala assim, é com consulta. E você fala, graças a Deus, é com consulta você mesmo agora. Exatamente. E aí só o mundo espiritual. O mundo espiritual é isso aí. A prova aí você quer ir para a reunião mediúnica. Exatamente. E eu vou dizer, aqui né? a prova de consulta em dupla, porque o seu mentor vem com você. É. É muita facilidade de Deus mesmo. Putz, grilo. E é uma ilusão a gente achar que a gente vai enganar alguém, enganar Deus, alguma coisa com essa onda aí de copia. E ai, tá bom aí, minha prova tá, tirei 10, ufa, mas não sei nada. Exatamente. É a prova com consulta. Que ilusão. Mesmo que eu tire nota 10, mas eu não sei nada. De verdade, quer dizer, que ilusão é essa, né? Bom, e para encerrar aqui na minha parte, não sei se vocês têm, do 17 ao 29, terminando o segundo capítulo, ele fala sobre esse conhecimento da lei versus a prática da lei judaica. Então ele questiona aqui os judeus, ele fala, tu que chamas judeus, te apoias na lei, te gloria de Deus, conheces a vontade dele, instruído pela lei, aprecias o que é melhor, está convencido, mestre, tu que pregas que não se roubas, tu que proíbes o adultério, cometes? Tu que detestas os ídolos, saqueias seus templos? Pões teu orgulho na lei e desonras Deus. Aí ele entra na questão da circuncisão, que era muito presente na época, né? E aí eu quero ir aqui já para o final, quando ele fala, e depois de fazer um paralelo com a gente. Ser judeu é condição interna. A circuncisão, que ele traz como exemplo, é do coração, do espírito, e não de letra. Este é o que recebe o louvor de Deus, e não dos homens. E aí é o paralelo que eu faço aqui com a gente hoje no Espiritismo, no Evangelho. Né? Qual é a nossa entendimento, a nossa prática disso? Nós estamos aplicando o Evangelho no nosso coração, como a circuncisão que o Paulo fala no coração, ou a gente está aplicando o Evangelho apenas na letra? O que diz a letra do Cristo, eu repito ela para alguém, eu
transpareço que eu faço aquilo ou é ele está aqui, né, habitando no meu coração? Eu acho que o Paulo fecha muito bem o capítulo com essa indagação, que no final do dia é uma indagação que ele deixa, né, para ele entrar no 3 depois, trazendo esse conceito. A diferença dos judeus que eles tinham lá entre a lei que vocês têm e como é que vocês estão praticando isso. Vejam bem, vocês não estão praticando essa lei, né? E aí, essa reflexão vale também para a gente aqui, no Espiritismo do Evangelho. Né? O que a gente tem aqui de informações da doutrina do Evangelho versus o que a gente está praticando. Eu fiz o Evangelho uma vez falando sobre isso, e tem uma passagem de Jesus que ele encontra os doutores da lei. E ele fala para eles: vocês que pregam a lei, vocês a praticam? É isso aí que você acabou de falar. Ele está falando aqui. É exatamente isso. E me lembrou também de Nicodemos, né? Tu que é doutor da lei, que conhece tudo, né? Aquela passagem. É isso aqui. É por isso que fala aqui no 24, né? Por vossa culpa, os pagãos blasfemam o nome de Deus. Quer dizer, se as pessoas que conhecem a lei, estudam a lei, não praticam, que exemplo que essas pessoas, né? No caso, nós também damos, se a gente... Aí quem é ateu, quem, né? Os pagãos blasfemam o nome de Deus. Quer dizer, mas você que é todo católico, todo espírita, todo não sei o que lá, faz isso? Então, quer dizer, como é que é esse negócio com Deus, na verdade? Então, é a responsabilidade de conhecer mais, né, de estar estudando, se aprofundando, e nós, com esse manancial de conhecimento da doutrina espírita, e a responsabilidade de dar o exemplo, né? Colocar em prática. É isso aí. Né? Feliz de estar de volta. Muito bom os 2 capítulos. Que alegria no coração e na alma retornar.